Bem-vindos, vamos trazer uma análise aí, atualizar, né, nossa análise de 1003. Vamos ver aí o que a gente consegue esperar para os próximos meses, já que a nossa análise andou praticamente aí para o lado que a gente imaginava. Vamos ver se mudou alguma coisa, se a gente tem alguma chance de reversão. Vamos tentar dar uma avaliada, beleza? Vamos passar então primeiro aqui pela parte de fundamentos, tá? Valor atual, R$ 1,90. Valorização nos últimos 12 meses, menos 4,52. Não paga dividendos nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê preço sobre valor patrimonial 0,50, então chama muito atenção com certeza. Preço sobre o lucro 5,67, aí nada fora do normal. Aqui na parte de lucros, a gente viu 2022, claro, teve um grande prejuízo, mas praticamente foi normalizado, aí, com pouco prejuízo aqui. Em 2022 chegou a ter lucro, e agora 2023 a gente está com prejuízo bem pequeno. Na parte contábil, dívida 353 milhões. A gente pode ver que está bem tranquilo, dentro do normal, nada aí muito preocupante, com um patrimônio aí de 1 bilhão. Então, não tem nada aí preocupante, pelo menos a curto prazo, nas ações. Tá? Passando aqui para o gráfico, que é que nos interessa, a gente já consegue ver aqui alguns regiões, né, de suporte interessante. Tá? Deixei marcado aqui essa região de suporte do fundo. Tá? Resistências, a gente consegue ver que esse alto volume nessa região. Tá? Então aqui teve uma grande concentração de negociações. Aí a gente consegue ver até por toda essa acumulação de negociação aqui no gráfico, tá? Entre 13,15 e 4,50 mais ou menos. Tá? Então aqui é uma resistência muito forte. Inclusive, a gente consegue ver que a gente teve aqui ó, 1, 2, 3 toques nessa região aqui desse fundo perdido. Então, já mostra justamente que essa aqui é uma região chave do gráfico, tá? Agora a gente vai passar para o gráfico diário, vamos tentar encontrar regiões interessantes. Também vale destacar total falta aí de interesse profissional nessa região a esses valores, tá? A gente vê um volume muito baixo nas ações da 1003, tá? Passando para o diário, a gente já consegue pegar algumas informações também muito interessantes. Mas antes de tudo, já não esqueço de se inscrever, ativar as notificações, dar um joinha para fortalecer o canal, pelo menos aí 2 vídeos por dia. Sempre que acontece uma coisa importante, relevante, eu tô mandando análise pro canal. Vou deixar também link na descrição, um guia que eu construí mostrando todas essas técnicas que eu uso para operar, tá? E quem adquirir esse guia, preço bem baratinho, ganha acesso ao grupo exclusivo do Telegram, beleza? Continuando aqui, a gente consegue ver aqui, ó, esse fundo, tá, que a gente tinha deixado marcado, é uma acumulação, com certeza é bem interessante ficar atento. A gente teve aqui, ó, nessa queda, grande entrada de volume, tá? Vamos dar uma ajustada aqui no nosso indicador, tá? Então a gente viu que tem um grande volume que entrou nessa queda. Até em uma das lives a gente fez uma análise dela, onde mostrava a entrada desse volume aqui. E eu até no dia eu analisei ela e disse, o ideal é aguardar agora o que o movimento vai fazer depois disso, justamente porque o alvo estava mais embaixo. Tá? E a gente consegue ver justamente que a gente fez mais um grande volume aqui, mas o preço seguiu seu caminho para baixo. Então, na verdade, isso foi só mais uma barra de ignição do preço para baixo. Não foi suficiente para segurar o preço, para ele parar de cair. Então, agora a gente tem, pensando em cenário de baixa, um suporte aqui na casa dos 70 ainda para testar como preço-chave, tá? Foi até testado esse fundo aqui na casa dos 1,80. A gente aparentemente está segurando, mas a gente pode aí, de repente, só fazer um pullback aqui para essa região dos 2,14 para depois voltar a cair. Então a gente tem que ficar bem atento nesse cenário, tá? Porque o preço ainda não deu um sinal confiável de reversão. Então a gente tem que ficar bem atento nessa possibilidade, porque como a gente testou esse fundo aqui do 1,80 e não perdeu ele, a gente tem aí uma boa chance de dar uma respirada no preço antes de voltar a cair. Tá? Então, pensando em alvos de queda aqui, eu imaginaria
voltando, vamos passar para o semanal, tá? Como a gente teve um topo e um topo mais baixo, a gente pode justamente, depois de um movimento impulsivo, né? A gente pode estar justamente iniciando um movimento corretivo para vir testar essa região e aí sim a gente pensar em retomada de preço, tá? Importantíssimo ressaltar, tá? Como a gente tem uma total falta de interesse profissional nessa região, a gente teria que aguardar uma formação de fundo um pouquinho mais clara para não ser pego e desprevenido, tá? Por isso que eu digo que tem que deixar o preço parar aqui, testar ou fazer um alto volume nesse fundo, tá? Ou ficar andando de lado para justamente acumular forças para conseguir se mover para cima. Enquanto o preço estiver andando nesse ritmo, vai ser muito difícil a gente retomar qualquer movimento de alta, tá? Então eu trabalharia aqui, ó. Vamos ver alvos agora. Vamos projetar esse movimento corretivo. Então a gente teria aqui, ó, essa faixa aqui toda como suporte. Mas é claro que o ideal seria a gente não perder esse fundo para não perder a estrutura de alta. Então eu deixaria o alvo na casa de 1,70. A partir dessa região, eu já começo a procurar compras justamente para pegar essa retomada do preço, mas com bastante cautela, justamente porque eu preciso ver a entrada de algum player profissional aí com um capital maior para dar o apoio justamente nesse movimento para cima, tá? Pensando agora em recuperação da ação, deixando claro que se a gente perder, é importantíssimo, perder essa região dos 50, tá? Aí a gente inicia um grande movimento de baixa, onde a gente poderia pelo menos replicar todo esse movimento aqui para baixo, tá? E aí a gente poderia ver o preço lá na casa de R$ 1, tá? Por isso que é importante a cautela nessa região de suporte para ver se a gente vai ter força para subir. Porque qualquer coisa, se a gente perde esse fundo, a gente vai ter uma queda bem violenta. Pensando aqui em movimento de alta, a gente poderia justamente fazer esse movimento corretivo e a gente testaria justamente essa região chave aqui do gráfico. Então, pensando em alta, R$ 4 aqui é o valor chave da ação, onde a gente poderia bater aqui e ter um grande despejo de novo. Então, eu ficaria bem atento nesse cenário que a gente tem altas chances de ver o preço voltar a R$ 4 se segurar aqui na região do 1,70. Então, eu já estou de olho aí para buscar oportunidades nas ações da 1003. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal. Beleza? Valeu!